Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também numeróloga e administradora do site Astrolumine. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa semana que vai do dia 1º ao dia 7 de fevereiro, em que a gente tem Vênus ingressando no signo de Aquário, temos uma lua minguante aí no signo de Escorpião, né? Bem reflexiva, mais intensa e profunda. A gente também tem algumas quadraturas tensionando a semana e uma conjunção aí de Saturno e Vênus no final de semana no signo de Aquário. Então, nós começamos aí a semana com a Lua em Libra, né? Já ingressando pela manhã, tentando ser mais diplomática possível diante dessas situações tensas aí que a gente tem. E o Marte fazendo uma quadratura com o Sol no signo de Aquário. O Marte em Touro, o Sol em Aquário. E essa tensão Marte-Sol, ela traz tipo assim, alguns desgastes diante de uma tentativa de fazer o outro mudar a sua posição. Sendo que a gente está falando de dois signos fixos, né? A gente está falando de Touro, que mantém a sua posição, e de Aquário, que mantém seus ideais e suas convicções. Ou seja, nenhum dos dois estão dispostos a mudar, né? Estão dispostos a mudar o seu ponto de vista. Então sugere que é um embate, um conflito, um desgaste, né, de energia que não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Eu digo, eu não quero sair daqui, o outro fala, eu não vou mudar de ideia, né? Então é complicado isso. Então é uma resistência à mudança que a gente vê aí nessa situação, tanto de ideais e de ideias como de posição, né? E que pode criar conflito quando você coloca e enfia na cabeça a ideia fixa de querer mudar a ideia do outro. E isso só vai te trazer irritação e nervosismo. Por quê? Porque você não vai conseguir. Por causa dessa tensão que está acontecendo aí, porque com o que está acima é como o que está abaixo, né? Então é um espelhamento de uma situação, de um indicador, de um marcador astrológico, indicando que essa semana você tem que ser diplomático, paciente, tolerante, bem tipo uma lua aí em Libra, que ingressa a semana para poder dar uma equilibrada aí na situação, para não brigar com uma pessoa, tentando fazer ela mudar de ideia, e você só vai ter como resultado o conflito, porque a mudança você não vai conseguir. Então o ideal é que você tenha paciência, tolerância, tente aos pouquinhos. Se não conseguir da primeira vez, deixe, depois você volta nesse assunto e fala novamente. O importante é não criar conflitos em cima de uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum, porque se chegasse, né, se tivesse um resultado possível aí, seria até interessante haver a discussão para que os pontos de vista ficassem claros e um pudesse convencer o outro e tal, mas poder de persuasão zero. Então não adianta ficar discutindo sobre o que um acha, o que o outro acha, porque não vai chegar a lugar nenhum. No mesmo dia, a gente tem a Vênus ingressando aí no signo de Aquário, na segunda-feira, às 11 horas da manhã. A Vênus em Aquário, ela sugere assim, liberdade. Liberdade para ser, liberdade para amar, sendo original, sem amarras, sem gaiolas, né? Tem até uma frase que eu acho bonitinha, que é assim, é nossa liberdade que nos prende. Né? Então não adianta você querer prender uma pessoa através de controle. Aliás, essa semana tá tipo escrita em letras luminosas, quer dizer, não adianta você aprisionar ninguém. Isso é ilusão da sua cabeça. Uma hora essa pessoa que você acredita que está aprisionando não vai ficar, vai cair a ficha dela, ela vai despertar. E nós estamos caminhando para um momento de despertar coletivo, né? Para essas coisas que aprisionam a gente, que vão aí não só de pessoas, mas de situações, de crenças limitantes que te impedem de ser livre para poder voar. A ficha tem que cair, você tem que enxergar, né, de algum jeito que não adianta você ficar presa a situações, a mágoas, sentimentos, ressentimentos, rancores, tudo isso que está lá no passado, saudades, nostalgias, né, que você não consegue realizar no presente, só traz dor e sofrimento. O Aquário, ele é um signo que pensa no futuro, ele não tem o tempo, ele acha que o melhor investimento do tempo é no futuro, é pra frente, olhar pra frente. O que passou, passou. O que passou é minha experiência que eu carrego, né? Foi o que construiu as minhas asas. Só que se eu ficar deixando em cima dessas asas o peso do passado, eu não consigo voar.
né? Então essa Vênus em Aquário fala muito disso. Mude, reinvente-se, faça diferente, olhe para frente, deixe as questões do passado para trás, não se prenda a isso, né? Nós temos uma lua minguando essa semana no signo de Escorpião, fazendo exatamente uma quadratura com o Sol no signo de Aquário, falando exatamente isso. Porque o Escorpião é o signo mais... ele tem um perfil muito aprisionador, né? Como característica própria. E o Aquário é libertador, né? Então, por que é uma quadratura? Porque é uma tensão entre a liberdade e o aprisionamento, né? Então, o ensinamento e a reflexão dentro dessa lua minguante que acontece aí no dia 4, no meio da tarde, entre o Sol em Aquário e a Lua em Escorpião, é justamente isso. Não se aprisione a questões passadas, a dores. Porque quando eu era jovem, tive um amor e por isso até hoje. Gente, sei lá, passou 20, 30 anos, a pessoa ainda está lá presa naquela situação. Uma outra situação de aprisionamento. Há o medo da perda às vezes, né? E aí a gente acaba, vamos dizer assim, aprisionando a pessoa a qual a gente ama, através de controle, ciúme, de um comportamento passional mais forte, achando que assim é como se fosse um mecanismo de autopreservação. Você preserva a si e ao outro para si, né? Através desse controle. E não é assim que funciona, porque quando isso acontece, você acaba perdendo aquilo que você luta para não perder e não curte aquilo que você tem, né? Então, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva até de uma frase que resume tudo, o medo de perder tira o gozo de ganhar ou de ter, né? Dentro de um relacionamento. Mas isso não somente dentro de um relacionamento, né? Porque aqui a gente está falando muito de Vênus. A Vênus ingressa agora no signo de Aquário, ela faz uma conjunção com Saturno no sábado, ela faz uma quadratura com Urano. Então tudo leva a crer que se direciona muito a questão de relacionamentos. Mas também há uma questão do tipo assim, às vezes você está num trabalho que mina todo o seu magnetismo, todo o seu potencial de ser grande, né, de voar alto, e aí você se aprisiona naquilo, não é um apego, é aprisionar mesmo naquela situação pelo receio da perda daquele emprego e o que vai ser depois, né? Que é aquela velha frase, né? E se eu voar e cair? Aí o outro fala assim, e se não cair? E se apenas voar, né? Então, existe a possibilidade de dar errado? Existe a possibilidade de cair? Existe, mas você vai ficar se aprisionando, né? Você nunca vai saber se não tentar se libertar, né? E essas fichas, elas estão caindo cada vez mais, né? Por situações que nos forçam a aprender até através de consequência e não da consciência propriamente dita. E dentro da astrologia a gente tem a ideia de que os ensinamentos vêm através da consciência e não da consequência. A gente tem que se preparar diante do que a gente sabe, do que a gente entende, dos mecanismos até mesmo nossos, né, de autodefesa, os mecanismos emocionais que a gente tem, para a gente poder realmente saber lidar com isso e se preparar para as situações da vida, para a gente não ficar perdendo tempo, né? Que é isso que Aquário não aprova. Aquário não é partidário de perder tempo, porque ele pensa lá na frente, ele pensa no futuro. Só que ele tem Saturno, né, como um dos seus regentes, não somente Urano. Então, a questão da estrutura, do passado, das informações que nós temos, elas são importantes para o nosso futuro, mas elas não devem ser fundamentos que nos aprisionem, né? Então, por exemplo, se você está numa relação que é abusiva, mas que você não tem coragem de largar porque você receia de não conseguir viver fora daquele relacionamento, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo sua vida, você não está vivendo. E isso é que essa lua minguante, Sol, Aquário versus Lua em Escorpião faz a gente ver,
né? E até mesmo a posição da questão da pessoa ou da situação que aprisiona, ou do sentimento que aprisiona. A gente dá muito poder a essas pessoas, a gente dá muito poder a essas situações e esses sentimentos, né? E a gente deixa se aprisionar, porque nós somos as forças motrizes da nossa vida. Não é o outro, não é do outro que vem a felicidade. Aliás, a gente tem aí o Saturno fazendo conjunção com Vênus em Aquário, falando exatamente isso. Não cobre do outro uma liberdade, um respeito, um amor, uma felicidade, uma paz, que é você que tem que ir atrás, né? Fala-se muito nessa situação que o alicerce de um bom relacionamento não está no aprisionamento. O amor verdadeiro é livre. É livre para quê? Para, dentro dessa situação do arquétipo de Aquário, fazer escolhas diárias para se reinventar sempre, ser novo, né? Eu escolho todo dia, quer dizer, amanhã, no futuro, né? Eu escolho todo dia estar aqui. Não é uma questão do estou aqui, estarei sempre aqui. Estou aqui porque quero estar aqui, estou aqui porque escolhi estar aqui, né? Isso é que faz o alicerce de uma relação duradoura e verdadeira, porque ela pode ser duradoura e não ser verdadeira. Em Aquário, nada que é falso, nada que não é original, nada que não é o essencial permanece. E a gente está indo para uma festa aí na Lua Nova em Aquário, que vai ter um monte de planeta em Aquário. Então, esses aspectos que estão acontecendo, eles estão acontecendo para poder preparar a gente até para isso, né? Que é esse mecanismo da gente deixar se aprisionar, deixar se que algo impeça o nosso crescimento, a nossa independência, a nossa autonomia, né? A grande reflexão também está em que quando 1 mais 1 não é igual a 1, 1 mais 1 são 2. Então, dentro de uma realidade de relacionamento, a gente tem que pensar que é preciso ser mantida e respeitada a individualidade de cada um, as vontades, os anseios. Amor não é matar sonhos. Eu não posso, dentro da minha perspectiva de querer ter um relacionamento, matar o sonho do outro, impedir que ele cresça, impedir que ele se desenvolva, né? Da mesma forma, por exemplo, os pais que criam os filhos não podem deixar eles no ninho para sempre. Eles têm asas, né? Você tem que ter raízes, mas os pais devem dar asas aos filhos para voar, para eles irem além. Amor não aprisiona, amor liberta. E é assim que o amor é em Aquário. A gente tem aí o Urano fazendo uma quadratura, Urano em Touro fazendo uma quadratura com a Vênus em Aquário, dizendo exatamente isso. Se isso não for possível dentro de um relacionamento que já está desgastado e que tem ainda o tempero do abuso, o tempero do controle, do ciúme, da passionalidade, é muito possível que desgastes importantes aconteçam e distanciamentos, rupturas e rompimentos também. O que pode parecer? Que isso aconteceu de uma hora para outra às vezes, né? Porque o Urano é imprevisível, então pode parecer um rompimento abrupto, só que não é, porque dentro de Touro é algo que já vem se acumulando há algum tempo e que de repente explode, rompe, quebra, e aí não tem colinha que colhe esses pedacinhos. Então o legal é a gente se conscientizar dessa situação, tentar ter relacionamentos verdadeiros, em que as individualidades, as vontades sejam respeitadas e também que haja respeito mútuo um pelo outro, né? Dentro de uma situação colaborativa, em que é compartilhando que a gente multiplica o amor, e aí a gente seguir em frente dentro dessa levada, né? Dentro dessa toada aí aquariana que é bem libertária, inovadora, né? E traz muita transformação dentro das relações. Então é isso, pessoal. A gente tem uma semana aí que Aquário está em evidência, vai ficar cada vez mais. Então, posições mais independentes, autônomas, individuais, sabendo sempre que a nossa felicidade, nossa paz, nosso amor, tudo isso depende primeiro do alto amor, da gente proporcionar a própria paz interior, da gente buscar isso para nós, para assim que a gente possa compartilhar com o outro e multiplicar isso. Nunca colocar o peso disso em outra pessoa. Você é feliz porque você proporciona a sua própria felicidade. Nunca dizer eu sou feliz, eu não sou feliz porque fulano não me faz feliz. Isso não pode dentro de Aquário, né? Isso não pode, na verdade, dentro de nenhum tipo de relacionamento. Tá bom, meu amor?
Um beijo para vocês, boa semana. Quem quiser falar comigo, estão aqui os meus contatos, no site tem o texto. Farei os mapas de vocês, os mapas numerológicos, tirarei tarô com o maior prazer e honra. É só entrar em contato, curte aí o canal, se inscreve para poder ser avisado sobre os lançamentos dos vídeos. Um beijo para vocês e boa semana. Tchau, tchau.